Bom, pessoal, então vamos passar rapidamente a minha apresentação. Uma apresentação que eu vou tentar fazer num nível um pouco mais de, de alto nível, no sentido não tão detalhado, né? Tá certo? Mas eu vou falar de duas coisas, focando na segunda, né? Mas eu não poderia deixar de falar das nossas linhas de ação, internet das coisas, até porque é um fator é um ponto que nos conecta com outros grupos do laboratório, né? Então, eu vou colocar alguns resultados, só para não ficar assim tão, né? Só para não ficar os 15 minutos falando disso, mas as nossas linhas de pesquisa têm sido focadas em dois pontos. A questão de plataforma e a questão da comunicação. A parte do sensor, hoje em dia, para nós que trabalhamos com hardware convencional, de prateleira, para nós não constitui mais um tópico de pesquisa. É mais uma questão de desenvolvimento, otimização e assim por diante. Tá certo? Então, agora, se realmente nós pudéssemos nos integrar com os grupos que trabalham a nível de circuito integrado, eu acho que nós teríamos muita oportunidade de pesquisa. Por quê? Porque a questão de consumo de energia, cibersegurança e outros aspectos, tá? É que são aspectos realmente importantes para viabilizar a internet das coisas. Mas, como nesse momento nós estamos trabalhando de forma, digamos, isolada do setor do pessoal de projetos, né, e processos, então nós estamos ao nível da plataforma. O que é uma plataforma? É aquela parte, tá certo, que está na nuvem, que vai coletar as informações que estão nos sensores e vai passar para uma camada de inteligência de aplicação para tomada de decisões que vão retornar aos sensores e atuadores locais. Tá? É isso aí, tá bom? Para que isso funcione, tá certo? Essa visão funcione, ela tem que levar em consideração dois aspectos muito importantes. Ela tem que ser resiliente e tem que levar em consideração o que nós chamamos security safety. Não adianta segurança lógica, tá certo? Ela tem que levar em consideração potenciais danos, tá certo, físicos ao ser humano em decorrência de ataques cibernéticos, tá? Por exemplo, imagine um carro conectado do nosso Márcio, né, certo, BMW, não sei o que lá, aí de repente, mas ele precisa fazer uma comunicação com a nuvem e de repente ele passa por aqueles pontos de falta de cobertura de celular que nós sabemos que temos um monte em São Paulo. Aí se você perder a comunicação, se você colocar uma parte decisória importante na nuvem, ela pode tomar uma decisão errada, tá certo? E é por isso que cada vez mais, dentro da internet das coisas, cidade inteligente, se fala em dispositivos, sensores atuadores resilientes. Ela perde a comunicação, ela tem que saber tentar descobrir quem nas imediações ele pode ainda se comunicar, pode confiar, porque pode ser um ataque cibernético, tá? Então ele pode acreditar que um dispositivo que nós chamamos Edge, né, aí o gateway é confiável, e aí então ele estabelece dentro de uma temática militar um esquadrão, tá certo, de auto independente para tomar as ações de qualidade de serviço, de serviços mínimos, tá bom? Então esse é um ponto extremamente importante, tá certo? Que é o que vai viabilizar a internet das coisas para certos níveis de aplicações. Dispositivos e sensores, então, nós trabalhamos mais ao nível de usarmos plataformas iguais às que o grupo do Marcelo está desenvolvendo, né? Nós gostaríamos muito de receber uma grande quantidade de placas para nós utilizarmos, né? Tá certo? Mas, infelizmente, temos que usar os Raspberry Pi da vida. Depois, cada vez mais, assim, começamos a perceber que o mundo está passando por uma transformação dos modelos de aplicação para um modelo cada vez mais baseado em serviços, tá? A gente vai ver isso no próprio 5G, tá certo? Então, quando os dados vão para a nuvem, na verdade, a nossa nuvem de IoT, essa plataforma de IoT que está na nuvem é composta por vários serviços ou microserviços, tá certo? Tem que ser resilientes, a comunicação entre eles tem que ser confiável e assim por diante. Depois, esses serviços e microserviços entregam os dados para um banco de dados, geralmente não no SQL, e vão passar depois a fase de analytics, que é tanto o Emílio e tanto o Márcio falaram. Então, a analítica é muito importante,
Mas a moda atual é a machine learning baseado em redes neurais profundas, tá certo? Bom, essa aqui já é uma derivação de um trabalho de doutorado do Fábio Cabrini, que ele então pegou a tese de doutorado dele e conseguiu transformar num serviço de startup, tá certo? Em que nós pegamos toda a plataforma gigantesca do Fiverr, que é uma plataforma que a União Europeia gastou cerca de 400 milhões de euros para mais, tá certo? Nós transformamos num esquema de microserviços, o trabalho dele atual se consiste em mostrar que certas características de resiliência, etc., e escalabilidades foram atendidos ao nível da concepção formalmente e ao nível experimental, tudo bem? Então, de qualquer forma, isso já conta com uma micro startup, né, tá certo? E ela hoje é uma das poucas plataformas de IoT que não compete com o Fiverr, porque ela surgiu do Fiverr e ela é powered by Fiverr. Então, nada contra o Dojo, que tanto se fala do CPQD, tá certo? Mas o Dojo ele tem certas características muito parecidas, mas ele não é powered by Fiverr. Quer dizer, a Fiverr Foundation ela tem que dar um selo de que ela é compliant, tá? Tudo bem? Então, com base nisso aí, nós acabamos então gerando duas alternativas de utilização. Uma que é baseado no Fireware, são labs que são extremamente uma infraestrutura cara, e nós estamos tendo enormes dificuldades para manter, porque ela exige um data center, exige um grupo operacional e assim por diante, né? Só para terem uma ideia, atual, os melhores grupos de Fireware Lab do mundo estão, adivinhe onde? No Japão e na China e na Índia, pago pela NEC do Japão, tá? Por quê? Porque a NEC da Alemanha, ela não só patrocinou, como ela ajudou a desenvolver certas partes fundamentais do Fireware, que é a parte que se conecta com os dispositivos de internet das coisas. Ela desenvolveu uma extensão desse negócio, utilizou outros pedaços e desenvolveu uma camada de gerenciamento de cidades. E hoje ela ganhou simplesmente as licitações, ganhou dos próprios concorrentes europeus, tá certo? Os parceiros europeus, licitações para gerar uma plataforma de gerenciamento de cidade inteligente de Lisboa e de Porto, tá certo? Então, eles estão, quer dizer, a própria União Europeia estão, desculpe, meio chateados, tá certo? Para dizer o mínimo, mas é assim, o mundo competitivo é assim que se constrói as coisas, tá certo? Então, mas é uma infraestrutura grande, federada, tá certo? E essa federação, ela cria uma série de problemas, tá? De manutenção. O próximo passo foi fazer o que nós estamos chamando aqui do Helix, que é uma versão simplificada, que não precisa estar federada. Então, você pode colocar a sua cidade Limeira. Eu lembro que você morava em Limeira. A sua cidade não tem um grande data center. Ou você coloca isso aqui a nossa plataforma no Amazon, tá certo? Aí você fala, mas o Fiverr não dá? Não dá, tá certo? Ela é focada numa determinada particular versão do OpenStack, tá certo? Eu posso colocar na USP? Não. O USP é Cloud Stack, tá certo? Então, não funciona. Tudo bem? Então, nós desenvolvemos uma versão ágil, mas também é multiplataforma, tá certo? E essa é uma aplicação que o pessoal do IPT está desenvolvendo, entre várias que eles estão desenvolvendo, que já está funcionando, tá certo? A IPT, hoje, ela, através de uma iniciativa do governador Márcio França, se transformou no testbed de cidades inteligentes do estado de São Paulo, tá? Vamos ver o que vai acontecer com a entrada do novo governador, suponho que não deva mudar muito, tá? Então, vamos falar sobre Advanced Communications, que é o tópico dessa aula, e que, na verdade, muita gente conecta os dois conceitos. IoT, junto com cidades inteligentes, ele está conectado com o 5G. Aí o pessoal fala o seguinte, isso é um absurdo, porque você vai colocar todo o internet das coisas nas mãos das operadoras, tá certo? Na verdade, isso é em parte verdade, tá certo? Não interessa a muita gente, mas se interessa a outros grupos de pessoas. Por exemplo, empresas de logística, tá certo? Quando a plataforma de nuvem, a conectividade cai, tá certo? Ela tem a quem culpar.
Uma pessoa, um grupo, uma operadora tem que se comprometer por SLA, resiliência da comunicação, assim como a plataforma da nuvem tem que estar sob responsabilidade de alguém. Se você não tem um sistema, se você usa, desculpe falar, uma solução Wi-Fi ou qualquer uma outra, não vou falar os nomes, tá certo? É problema seu. Alguém entrou devido a um ataque cibernético, aquela famosa senha default do roteador, é problema seu. Alguém botou um sinal de jamming, é problema seu, tá certo? Então, aí para a internet das coisas em aplicações críticas, tá certo? Se torna um grande problema. E o 5G, ele tem uma visão que você pode ver aqui, tá certo? As redes locais, eu não vou usar as outras tecnologias, mas vamos falar das redes que a gente conhece, baseadas no padrões I3E, tá certo? 802.11, o GSM, 802.11H, GPRS. Vocês estão vendo que, ao longo do tempo, olha a sincronicidade, tá certo? Então, ao longo do tempo, tá certo? 1995 até 2030, há uma certa previsão de que as duas tecnologias vão acompanhar, tá certo? Vão andar juntas, tá certo? Obviamente, por uma questão de distância e tudo mais, tá certo? E outras características, outras funcionalidades que não precisamos ter no 802.11, que são bilhetagem, certificação, autenticação em grande área e tudo mais, tá certo? Então, há uma distância uma diferença de desempenho, lógico, tá certo? Mas se você for olhar, então, o 5G está aqui, tá certo? E nós podemos dizer que o 6G vai aparecer em 2030. Agora, há uma lógica por trás dessa história. A cada 10 anos há haver uma grande virada tecnológica, tá certo? Há diversos estudos que mostram que, na verdade, isso não acontece devido a uma coisa que é descoberta no laboratório de pesquisa. Na verdade, isso é devido ao aporte de recursos das empresas envolvidas. Tá? A cada 10 anos, as empresas envolvidas recolocam mais recursos para que um novo ciclo tecnológico, nova série de produtos aconteça. Tá? É simples assim. Não é porque se precisou, é porque você precisa recomeçar um outro ciclo tecnológico, porque aquele já se esgotou. Tá bom? Então, aqui, então, você tem algumas características de comunicação. Teoricamente, o 4G... Teoricamente, o pessoal fala que é 100 megabits por segundo, até onde nós sabemos, tá certo? Nem na Coreia se chega a 100 megabits por segundo. Ele chega em torno de 40 a 70 megabits por segundo, tá bom? É muito alto, tá? É muito alto. Em São Paulo, em certos locais, você consegue, num feriado em que não tem ninguém, tá certo, chegar em 30 a 40 megabits por segundo. Tipicamente é 4 megabits por segundo. Vocês estão entendendo? Então, esse é o nosso problema, tá certo? Então, quando a gente vai para o 5G, a expectativa não é só 10 vezes, é 100 vezes ou até 1000 vezes a mais de desempenho, tá certo? Então, nesse caso aqui, de 100 até 300, nós temos um ganho de 10 vezes, tá certo? Ou, se for até 10 gigabits por segundo, teríamos, então, 100 vezes. Ah, mas eu vi numa pesquisa tal que o 5G, num certo laboratório tal, o pessoal chegou a 1 terabits por segundo. A questão é estar em laboratório e ser uma coisa factível comercialmente, tá certo? Tá? Então, o que nós temos no 5G, tá certo? A questão, 10.000 vezes mais de tráfego, 10 a 100 vezes mais dispositivos conectados, tá certo? Uma latência menor que 1 milissegundos, 10 anos de bateria nos dispositivos sensores e uma série de outras considerações como o dispositivo M2M e assim por diante, tá? Então, isso é uma realidade e eu digo o seguinte, que a grande chavão hoje da academia é, você está estudando 5G, você está atrasado, cara. Então, é o seguinte, nós temos 2 projetos 5G no laboratório. O 5G em Fire, tá? Daqui a pouco eu mostro. Eu mostro daqui para... Que é o 5G Ranch, tá certo? Que nós incluímos uma... O 5G, ele tenta prover 3 tipos de cobertura. Uma para altíssima largura de banda. Então, você chegar a receber vídeos 4K ou 8K, tá certo? O pessoal da Coreia mostrou isso na Olimpíada de Pyeongchang, é isso, né? Tá certo? Segundo ponto, é massiva quantidade de dispositivos por
por área, tá certo? E terceiro ponto, tá certo? Tem uma latência muito pequena para poder fornecer o que nós chamamos, tá certo? De computação. Desculpa, pessoal, que vai para cima, vai para baixo. Então, eu vou tomar como referência dois laboratórios que fazem parte do nos dois projetos. Tá? Esse é o pessoal da Alemanha, tem o Dresden, tá certo? Que é um dos mais avançados da Alemanha e do mundo, tá certo? E tem um outro que é de Oulu, que também... E os dois estão se destacando na área de 6G, tá certo? Na Europa. Então, se você pegar um típico laboratório, digamos, de pesquisa integrado lá na Alemanha, você vai ver 4 dimensões. Um grupo que é fortemente focado em comunicação wireless, toda a teoria, toda a questão da modulação, codificação, a forma de onda, assim, antena e tudo mais, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é como é que você faz isso, coloca dentro de um hardware, tá certo? Que você possa transportar. Eu não quero ter um modem, tá certo? Que eu coloco na ponta da minha casa ou transportável, tá certo? Mas eu quero uma coisa que eu possa colocar no meu smartphone. Então, se eu falo tecnologia para celular móvel, tem que estar aqui dentro. Então, como é que se mostra que em termos de dimensão, em termos de energia e tudo mais, você consegue passar para o hardware? E como é que esse hardware ele proporciona aplicações críticas como essa de zero latência, de 1 milissegundo, ou internet táctil, tá certo? Em que você consegue comunicar com o robô que está lá no Newton Morimoto, fazendo um corte lá no coração, tá certo? E eu perceber aqui, de forma rápida, que eu cheguei no ponto exato e eu faço para a incisão, tá certo? Então, existe uma discussão em torno disso. Se isso envolver uma distância muito grande, será que a própria velocidade da luz já... puxa, então eu vou rápido porque o meu amigo já está... Tá bom, eu vou acabar muito rápido, tá certo? Então, esse é um tipo de laboratório que nós temos lá na Inatel e temos na CPQD, e agora juntando força com o grupo do professor Barbie, que faleceu recentemente, nós estamos montando um grupo semelhante aqui com os mesmos dispositivos, tá certo? Então, só para fechar, eu vou passar esse vídeo, tá certo? Depois eu passo mais detalhes, tá? Esse é o laboratório, então, que tem uma visão integrada do que é possível fazer. E como o nosso amigo aqui, tá certo, Herberto estava falando, e eu acho que são projetos agregadores desse tipo que o laboratório precisa. Nós precisamos pensar alto, precisamos pensar para cima, tá certo? Então, novos materiais, etc. Nós temos pessoas de altíssimo gabarito, se você for olhar. A placa é uma parte, tá certo? Mas a placa não pode ser a única coisa. Ela tem que ser pensada para ser integrada no dispositivo. Ela tem que ser pensada para gerar menos energia, assim por diante. Então, o sistema operativo e a aplicação que roda nessa plaquinha, ela tem que ser resiliente a ataque cibernético. Então, é tudo isso que nós temos que pensar, tá certo? Mas se você não olhar na outra ponta, na aplicação que, por exemplo, o Márcio e a Roseli trabalham muito, e o próprio Marcelo, que é essa parte crítica, tá certo? De sistemas interativos, assim, à distância, tá certo? E depois combinados com realidade virtual e um monte de coisas. Sistemas de controle de 0 milissegundos, então, a coisa realmente... acho que fica difícil você pensar grande, tá? Então, vamos pensar grande porque o laboratório está passando por mais de 10 anos aí de resistência, e eu acho que é o caso de termos de novo... Aqui, o professor Zupo sempre pensou grande, ter uma visão lá para longe. Tendo a visão lá para longe, ele conseguia estabelecer os passos estratégicos e táticos, tá? Então é isso aí. Obrigado.